Glória a Deus, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz de Cristo. Convido aos irmãos a orar comigo, meditar na palavra, buscando a Jesus, nosso Salvador. Curta, compartilhe e se inscreva. Que você se inscrevendo, você sempre vai receber as orações. Porque eu creio que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer tudo aquilo que pedimos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, por todos nós, Senhor, nos ajuda, nos ensina, os dias são difíceis, mas Tu cuida de nós, Tu cuida de cada um de nós, Tu não deixa ninguém passar fome, Tu não deixa ninguém sofrer, porque Tu és Deus, Tu é Pai, Senhor, Tu atende a cada um. Tu tenha misericórdia de cada um de nós, de todo aquele que clama e pede. Eu creio no Teu poder e eu creio no Teu agir, Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti por tudo, Senhor. Oh Deus poderoso, Tu és maravilhoso a cada dia, a cada hora, a cada minuto, Senhor. Nós só temos que contar tudo aquilo que o Senhor faz, porque és Deus, Tu tudo podes, Senhor, e eu creio no Teu poder e no Teu agir. Hoje vou estar meditando aqui os 2 discípulos ao caminho de Emaús. Então, Jesus, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, mandou Jesus, seu Filho amado, para morrer na cruz para nos salvar. Então, os discípulos estavam muito tristes. Então, eles foram para Emaús. Emaús ficava a 60 estádios longe de Jerusalém. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Então, eles saíram de lá porque eles estavam muito tristes, porque Jesus tinha morrido na cruz. E eles estavam todos muito tristes, falar bem certo, eles estavam perdidos, eles não sabiam o que fazer direito. Então, eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Entre eles iam falando toda a morte de Jesus. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um com o outro. E para o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então Jesus ele se aproximou e ia com eles. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Ele morreu na cruz para nos salvar, mas no domingo ele ressuscitou. Mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. Então eles não conheceram Jesus. E Jesus ia caminhando ao lado deles e disse: que palavras são essas do caminhando trocais entre vós? Porque estáis triste? Então, eles estavam tristes, eles estavam porque Jesus tinha morrido, né? E daí Jesus se aproximou, só que eles não reconheceram Jesus. E daí eles iam conversando. E respondeu um cujo nome era Cleopas. E disse-lhe: tu só peregrino a Jerusalém e não sabes coisas que nela têm sucedido nesses dias? Então eles perguntaram para Jesus se não sabia o que tinha sucedido. Porque eles estavam muito tristes, eles estavam inconformados com a morte de Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus, eles estavam buscando aprender com Jesus. Então, eles, naquele momento, eles não reconheceram a Jesus. E então eles saíram de Jerusalém, saíram da cidade, porque eles estavam tristes. Aqui, e eles lhe perguntaram quando eles disseram:
as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi o profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. Então, foi os príncipes, os sacerdotes, que entregaram a Jesus para que fosse crucificado. Em especial, eles entregaram Jesus por quê? Porque eles tinham inveja de Jesus, porque Jesus falava a palavra e curava os enfermos. E eles tinham inveja de Jesus. Então, pediram para os maiorais, no caso assim, para o governo de César, governo romano, governo Pilatos, e para que crucificasse a Jesus. E nós esperamos que fosse o que remisse Israel, mas agora, contudo, já hoje, o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. A verdade também, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Então, as mulheres, elas foram ao sepulcro e a pedra que cobria o sepulcro tiraram a pedra. Por quê? O que foi? Quem foi que tirou a pedra? Quem tirou a pedra foi o anjo, porque Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou em glória. Só que eles não acreditavam nisso. Os soldados mentiram. E por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus ressuscitou. Mas já era a profecia, os profetas já tinham falado que ele ia ressuscitar o terceiro dia. E não acharam o seu corpo, voltando dizendo que tinham visão de anjo, que disseram que ele vive. E alguns dos seus que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam, e assim como as mulheres haviam dito, não ouviram. Então, Jesus, ele ressuscitou, as mulheres foram no domingo para embalsamar o corpo de Jesus, mas ele não estava mais lá, porque ele já tinha ressuscitado. E com a ressurreição de Jesus, nós temos a nossa salvação, porque ele foi o primeiro. Quando Jesus ressuscitou, no caso assim, em João 3,16 fala que o primogênito de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu primogênito, para nós salvar, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando ele veio, ele era o primogênito. Ele era o unigênito, não o primogênito. Ele era o unigênito, o único filho de Deus. Ele era o único filho de Deus. Daí, quando ele ressuscitou, ele foi ser o primogênito, o primeiro a ressuscitar. Depois dele, quem é filho de Deus? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiro, co-herdeiro com Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador é filho de Deus, é co-herdeiro, co-herdeiro para herdar o céu. E então, nós somos filhos de Deus, que estamos esperando o Senhor vir nos buscar, vir buscar o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, Pai querido, Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.
Pai querido, Pai amado, cuida de cada um de nós, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos mostra o teu caminho, Senhor. Não deixa, Senhor, ninguém da nossa família, Senhor, estar no mau caminho. Todos nós queremos ir para o bom caminho, Senhor. A cada família, a cada um que ora conosco. Eu creio no teu agir, em nome de Jesus. Amém?